Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje, nesse espaço que a gente constrói juntos, eu queria falar sobre as pedras que a gente encontra no caminho, os desvios inesperados e tudo aquilo que a gente enfrenta que tenta nos parar de alguma forma, mas que ainda não conseguiu. Eu queria começar dizendo que se você está enfrentando alguma dificuldade, seja na sua vida profissional, pessoal, em um relacionamento, nos estudos, e até consigo mesmo, esse episódio é para nós. Porque por mais que a gente tente se planejar, preparar, organizar cada passo militarmente planejado, sabe? Fazer com que as coisas aconteçam do jeito certo. A verdade é que o caminho quase nunca ele é perfeito, ideal. Ele não é reto ou previsível e muitas vezes ele não vem fácil. Sempre existe algo que foge do nosso controle, algo que nos cansa, que dificulta, que nos faz pensar, mesmo que no silêncio, se realmente vale a pena continuar. E para seguir com esse episódio, eu queria te convidar a fazer uma pausa agora. Uma pausa sincera. Queria te perguntar em qual área da sua vida as coisas estão mais difíceis hoje. Não precisa responder rápido, não escolhe a resposta mais bonita ou mais aceitável para ser dita em voz alta. Eu sei que é muito difícil verbalizar. Parece que quando a gente fala, aquela dificuldade vira real. Mas pensa de verdade. Seria no trabalho, nos estudos, em um relacionamento, um projeto, uma empresa, um sonho? É dentro de você? Ou é em continuar tentando algo que já te cansou várias e várias vezes, mais até do que você gostaria de admitir? Porque em algum momento da vida, todo mundo chega nesse lugar. Um lugar que a gente entende que o caminho não é linear, que o esforço não é garantia de facilidade e que querer algo muito, muito mesmo, não impede que o processo doa. Um lugar em que a gente percebe que crescer também machuca, que amadurecer pesa e que seguir em frente exige mais do que motivação. E reconhecer isso dói, cansa, é difícil, é exaustivo e por si só, todo esse processo é profundamente frustrante. E talvez o mais difícil de chegar nesse lugar seja justamente o que a gente aprendeu sobre a dificuldade ao longo da vida. Porque, de alguma forma, nos ensinaram que sofrer demais é sinal de erro, de que insistir quando pesa é teimosia e que o caminho certo deveria ser algo leve, fluido, que dá tudo certo e é perfeito. A gente cresce com a ideia de que se algo é muito difícil, talvez não seja para nós, de que quando começa a pesar demais, talvez seja um sinal para parar. Mas com o tempo e principalmente vivendo, eu pude perceber que talvez, ou até mesmo entender, que a dificuldade não é um sinal de erro. Dificuldade é sinal de que você está em movimento, é sinal de que você escolheu não ficar parado, não ficar em um lugar confortável, numa zona de conforto, em um lugar que te deixa apenas vivendo automaticamente. Não existe crescimento sem atrito. Não existe construção sem cansaço. Não existe um sonho real sem nenhum nível de dificuldade no seu caminho. E mesmo assim, quando a dificuldade chega, e ela quase sempre chega, ela simplesmente nos pega desprevenidos. Porque a gente até espera ela no começo, sabe? Quando a gente tá dando aquele primeiro passo gigantesco. Quando a gente vai fazer uma troca de emprego, investir nos nossos sonhos, mudar de comportamento e encarar uma nova cidade. Mas a gente esquece de esperar por ela quando o tempo passa e a gente vai ficando cada vez melhor naquilo que a gente está tentando. E por aqui eu falo de um lugar muito real. Eu não sei como é ter muitos recursos, eu não sei como é começar com algo, com uma estrutura em si, com uma equipe grande, com divisão de tarefas, alto investimento. Hoje eu faço podcast sem esperar retorno, sem ver quantas pessoas estão me seguindo, sem reparar em quem me assiste ou deixa de assistir, sem ver os comentários ou as curtidas. Apenas faço isso junto com meu esposo com os recursos que temos hoje, seja uma câmera, um microfone, algum software,
por acreditar em um propósito que eu senti no meu coração, de que talvez as conversas bobas que eu tinha com tanta gente que me falavam que ajudavam, tanto elas, poderia ajudar mais pessoas, e talvez até aquelas que eu ainda nem conheço. Eu também não sei como é ter alguém que prepara o seu roteiro para que você apenas grave. Não sei como é ter alguém que ajusta a sua luz perfeita, cuida do seu áudio, que grava, edita, pensa nos cortes, nos reels, nas legendas, nas postagens. Não é assim para mim. Nunca foi. Eu não tenho aqui um bastidor cheio de gentes. Na verdade, eu tô num quarto escuro enquanto eu gravo. Não tem alguém fazendo por mim enquanto eu descanso ou produzo de alguma forma. Assim como não existe aquela pessoa que faz o recheio, o bolo ou o brownie, enquanto outra compra os ingredientes. Não há quem cuida das embalagens e organiza a loja online, ajustando o estoque, abrindo ou fechando, seja no iFood, no 99, na Rap. Não tem alguém que monta, embala e entrega por motoboy ou nos condomínios. Não tem um time de marketing que divulga, tira foto, vende, cria as promoções para você. E para falar também sobre a escritora independente, talvez você tenha imaginado que em algum momento tudo ia se organizar sozinho, que uma equipe ia surgir, que alguém escreveria enquanto outro ilustraria, que existiria alguém que cuidaria da divulgação, das fotos, das vendas, das promoções. Mas a verdade é que, no começo, essa equipe muitas vezes ela não existe e às vezes ela até demora para existir. Mesmo quando a gente investe, paga, tenta, às vezes o máximo que recebemos é um vídeo genérico de uma empresa de marketing explicando como fazer a sua própria divulgação, sem ter realmente um suporte ou uma equipe. A verdade é que por mais que doa, é que muitas vezes não existe no começo essa estrutura invisível que trabalha enquanto você cria, não importa a área, seja numa empresa de doces, num canal do YouTube, um negócio de crochê, da autora independente, não tem alguém cuidando dos detalhes e fazendo o arsenal acontecer. A maioria das vezes é você quem escreve, revisa, sonha, divulga, responde as mensagens, embala, envia e ainda encontra forças para continuar criando. Isso cansa, e muito. Mas isso não diminui o valor do que você faz, pelo contrário, cada página escrita nesse cenário carrega uma coragem que quase ninguém vê. Cada história entregue nasce não só da criatividade, mas da persistência de quem escolheu continuar, mesmo sem aplauso, sem estrutura, sem garantia. Eu sei que enquanto eu falo isso, talvez você esteja pensando: ah, parece a minha vida. Porque na verdade essas histórias são reais. Algumas são minhas, outras são de pessoas que eu conheço e que eu pude só observar um pouquinho. Mas todas têm o mesmo plano de fundo. Ninguém vê o quanto você trabalha para entregar aquilo que você entrega. As pessoas veem o resultado, veem o post pronto, o produto final, o serviço entregue, mas não veem o processo. Não veem as tentativas que deram errado, as noites mal dormidas, o cansaço acumulado, o medo silencioso de estar insistindo em algo que talvez não dê certo. Não vem o prejuízo, não vem as vezes que você sonhou tão alto que achou que conseguiria atingir patamares ainda mais altos, sabe? E no final, talvez nada funcionou. E talvez a parte mais difícil seja essa, quando as dificuldades surgem no meio do caminho. Parecem maiores do que aquelas que você talvez tenha enfrentado no começo. Porque no começo, você até aceita tropeçar, mas depois de um tempo você pensa: eu passei por tanta coisa, por quê? Ainda está sendo difícil. E é exatamente aí que muita gente desiste. Não porque não é capaz, não porque não é bom o suficiente, mas porque está exausto. E eu queria admitir para vocês que os últimos 2 meses de gravação desse ano foram muito difíceis para mim. Pensei várias vezes em desistir, em parar, porque não estava dando conta de tudo e de fazer o podcast. E justamente na semana em que essa decisão de parar ecoava na minha cabeça e que talvez eu tomasse realmente essa decisão, uma amiga postou sobre o podcast e me lembrou do porquê eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Me lembrou que se uma única pessoa
encontrasse sentido nas minhas palavras, isso já seria motivo suficiente para continuar fazendo o que eu estava fazendo. Mesmo com a correria do trabalho, mesmo com o esforço diário, mesmo sem voz, eu continuaria gravando até o final, pelo menos, do ano. E foi graças a ela e depois a outras pessoas que vieram até mim falar sobre a gravação, que eu fui surpreendida e percebi o quanto há pessoas ouvindo e sendo impactadas, que talvez eu não via e eu talvez não entenda ainda, ou eu tente entender, apenas que talvez uma pessoa simples, sem grandes teorias, pode realmente ter um impacto em uma outra pessoa de forma positiva. E por isso, eu queria deixar algo muito claro aqui para você. Cansar não é fracasso. Cansar é humano. Você pode parar, você pode respirar, você pode chorar, você pode diminuir o ritmo. O que você precisa fazer assim é talvez não abandonar tudo no auge do seu cansaço, no seu pior dia, na sua semana mais pesada, como talvez eu pensei em fazer. E quando o cansaço bater, e ele sempre bate, às vezes até mais de uma vez, tente se lembrar do que te motivou lá no começo. Tenta se lembrar do porquê você decidiu começar, do que você sentia, do que você sonhava, dos recursos que você tinha naquela época. Muitas vezes eles eram poucos, às vezes quase nenhum. E mesmo assim você começou. Olhar para trás não é regredir. Às vezes, olhar para trás é a única forma de perceber o quanto você já caminhou. A gente costuma subestimar a nossa própria evolução porque ela acontece aos poucos. Mas quando a gente compara quem você é hoje com quem você começou, a diferença é enorme. E aqui eu queria abrir um parênteses, ou como costumava dizer com um amigo, uma nova janelinha. Eu falo o tempo todo sobre se comparar com a sua versão antiga, com quem você era no começo da sua caminhada. E para isso, eu acredito que você precise criar provas contra você. Isso é muito importante, porque muitas vezes o nosso cérebro gosta de nos pregar peças. Ele distorce a realidade, faz a gente acreditar que não evoluiu tanto assim, que não saiu do lugar, que nada mudou. Isso não é verdade. Eu lembro bem da época da faculdade, no final dela, quando eu trabalhava, estagiava e estudava tudo ao mesmo tempo. Eu chorava de exaustão, literalmente. E nesses dias eu gravava vídeos para mim mesma para lembrar no futuro do quanto foi uma vitória conseguir terminar a faculdade, para me lembrar do esforço que foi finalizar, do quanto eu queria chegar nesse fim e do esforço que eu fiz para isso. Porque olhando hoje para trás, não parece que foi tão difícil assim. Hoje não parece que doeu tanto para conquistar isso. Hoje eu quase me esqueço do quanto aquela versão de mim precisou ser forte. E eu me tornei outra pessoa depois daquilo. Por isso, eu digo a você, tire fotos, grave vídeos, escreva no seu diário, anote seus sonhos, seus medos, suas conquistas pequenas. Gere provas contra o seu próprio cérebro, para que lá na frente você possa olhar para trás e admirar a sua evolução. E além disso, reforço aqui um ponto muito importante. A comparação ela precisa ser apenas com a sua versão anterior e não com a vida de outra pessoa. Isso não tem um motivo muito uau, mas é que não adianta se comparar com alguém que está muito à sua frente, que tem uma equipe por trás, que tem estrutura, mais seguidores, alguém que edita, grava, divulga, vem, enquanto essa pessoa tem toda essa estrutura e ela só precisa talvez aparecer e fazer as considerações finais. E isso vale para qualquer área, sabe? Até se comparar com alguém do mesmo lugar que você, que ainda assim isso é injusto, porque apesar de parecer, né, que está no mesmo lugar que você, ainda assim não são realidades iguais. Essas pessoas, elas podem te inspirar. Você pode usar elas como dicas, ideias, sugestões, conselhos, mas você tem que entender que o seu caminho, quem faz, é somente você. E eu também queria te dizer uma última coisinha, que persistir não é continuar no automático. Persistir é continuar com consistência. É entender que vão existir fases em que você vai conseguir investir mais.
vai conseguir contratar ajuda, facilitar processos, mas também vão existir outras fases que só vai existir você e o seu sonho. E isso não diminui em nada o valor do que você está construindo. E nesse último episódio do ano, eu queria te dizer de coração aberto, vai existir dificuldades no seu caminho, vai existir frustração, meta não batida, vai existir plano que não saiu como você imaginava, vai existir dia em que você vai pensar seriamente em desistir dos seus sonhos. E isso existe também pra mim. Você não tá sozinho, mesmo que às vezes pareça que tá. Mas só não desista, porque não foi exatamente como você esperava. Não desista só porque você ainda não chegou aonde você queria. Não desista porque hoje ou essa semana você anda cansado. Você é muito maior do que o momento difícil que você está vivendo. E talvez você nem tenha ideia do impacto que aquilo que você faz gera no mundo. E eu falo isso porque eu vivo isso. Quem me ouve não imagina quantas vezes já me impactou profundamente. Isso é essencial. Então, por mais que você às vezes não esteja vendo, não desista só porque você ainda não vê os seus resultados. E é isso que nos faz continuar, sabe? São pessoas pequenas no nosso caminho que nos motivam quando a gente acha que não tem valor o que a gente está fazendo. Não é sobre fama, não é sobre dinheiro, não é sobre número, é sobre propósito. É sobre, pra mim, eu dividir a minha história, a minha essência, a minha vida com outras pessoas. É eu dividir o mundo de conversas que eu tinha com a minha mãe, só nós duas, entre 4 parentes. É sobre eu dividir as conversas com as minhas amigas, que achavam tão incríveis quando eu falava sobre essas trocas que eu tinha, por exemplo, com a minha mãe no refeitório lá no Jabaquara. É sobre abrir 500 mil janelas da vida e conversar sobre todas elas e não encerrar nenhuma, como eu fazia com meu amigo quando a gente ia da estação Eucaliptos até a faculdade, sabe? É entender que pessoas transformam vidas, apenas sendo quem elas são, apenas compartilhando o que carregam dentro de si, sendo verdadeiras. Então, se hoje o caminho parecer pesado, se a dificuldade for muito grande, se o sonho parecer distante demais, eu queria que você respirasse comigo e se lembrasse que você não começou por acaso. Você não chegou até aqui à toa. Então descansa se precisar, mas não abandona, porque às vezes a maior vitória ela não vai chegar tão rápido como a gente espera. A gente precisa continuar, persistir. E se tudo isso faz você ainda se transformar na pessoa quem você já é, isso já valeu a pena. Entre em 2026 com a sua cabeça erguida, lembrando do porquê você começou e do porquê você continua. E se for preciso se reestruturar, crie novas metas, se reencontre, faça pausas, respire e faça por você, pelos seus sonhos. E se esse episódio, por acaso, te tocou, sabe, de alguma forma, não deixe de compartilhar com alguém que também precisa se lembrar que tá tudo bem ter pedras no caminho. E me conta lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria, do que você estava cansado, mas decidiu persistir hoje. E se você não me segue aqui no Spotify ou é inscrito no YouTube, aproveita para fazer isso agora, assim você não perde nenhum vídeo toda semana. Muito obrigada por estar aqui esse ano e até o ano que vem. Tchau!